assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Nesta jornada você será transportado para as vastas planícies do oeste americano, onde Spirit nasce livre, corre livre, lidera sua manada e vive sob as leis da natureza, fortes, mas justas. Ele cresce com energia, coragem e um instinto protetor que define seu caráter. Porém, essa liberdade é ameaçada quando ele é capturado por homens que desejam domá-lo, torná-lo útil, moldar seu espírito indomável à força da vontade humana. É nesse ponto que a história ganha fôlego e mostra seu verdadeiro propósito. Não apenas entreter, mas tocar fundo na ideia de resistência, identidade e respeito entre espécies. O som do vento batendo forte nas montanhas, o sol nascendo bem devagar por trás das colinas, e de repente, um potro nasce. É ali que começa tudo. No coração das planícies do Velho Oeste, nasce o Spirit. Desde o primeiro segundo de vida, ele já mostra que não vai ser um cavalinho qualquer. É forte, curioso e completamente livre. Ele cresce em meio à sua manada, brincando com os outros potros, correndo pelas planícies, subindo montanhas, pulando rios. A natureza é o parque de diversões dele. E ele é do tipo que não se contenta só em seguir os outros. Spirit quer liderar, explorar, desafiar o mundo. E logo se torna o líder da manada. É respeitado, corajoso e tem um coração gigante. Até aí, tudo é pura harmonia. Mas as coisas começam a mudar quando o Spirit vê algo estranho no ar. Uma fumaça. E onde tem fumaça, tem problema. Curioso como sempre, ele decide investigar. Vai sozinho até o local e encontra algo que nunca tinha visto antes. Um acampamento humano. E junto com o acampamento, cavalos presos, correntes, fogueira. Algo muito fora do mundo dele. E é aí que ele comete seu primeiro grande erro. Chega perto demais. Os humanos capturam Spirit. Prendem ele, colocam uma corda em seu pescoço e o levam embora da liberdade que ele sempre conheceu. Ele resiste, esperneia, se debate, mas os homens são muitos. E Spirit, pela primeira vez, se vê cercado, impotente. É levado para um forte militar, onde os soldados estão tentando domar os cavalos selvagens para usá-los como animais de guerra. A ideia deles, fazer com que Spirit se torne um cavalo obediente. Mas, se eles soubessem com quem estavam lidando, no forte, Spirit conhece o coronel, um sujeito durão, orgulhoso, que quer mostrar que pode controlar qualquer animal. Ele acredita que tudo pode ser moldado com força e disciplina. Só que ele não entende nada de alma livre. Ele amarra Spirit, tenta laçar, alimentar, empurrar, puxar. Faz de tudo para quebrar o cavalo selvagem. Mas Spirit não se entrega. Não abaixa a cabeça. Não cede um milímetro. É um embate de vontades. De um lado, o coronel com toda a sua autoridade. Do outro, um cavalo que só quer voltar para casa. No meio disso tudo, Spirit conhece um jovem chamado Little Creek. Ele também está preso ali, sendo maltratado pelos soldados. Mas diferente dos outros humanos, ele não tenta dominar o cavalo à força. Ele observa, fica quieto, ganha a confiança aos poucos. E Spirit, mesmo desconfiado, percebe que aquele ali é diferente. Os dois formam uma conexão silenciosa. Numa noite de muita tensão, Little Creek aproveita uma brecha e tenta fugir. E claro, leva Spirit com ele. Os dois fogem flechas no escuro com os soldados logo atrás. E cara, essa cena é de prender a respiração. Saltos por cima de cercas, corridas em meio às árvores, tiros passando raspando. Ele se joga numa cachoeira gigantesca. E é nessa queda quase suicida que Spirit mostra o quanto confia em si mesmo. Os dois sobrevivem. Chegam à aldeia de Little Creek, onde Spirit é tratado com mais respeito. Lá ele conhece a égua-chuva, Rain, no original. Uma égua linda, gentil e cheia de personalidade. É ali que ele começa a entender que nem todo humano é inimigo. Ele começa a relaxar, se sente parte de algo. Pela primeira vez desde que foi capturado, ele não está lutando contra tudo. Mas a história está longe de acabar. A ligação entre Spirit e Little Creek só cresce, assim como o perigo. Por que o coronel? Ele não esqueceu o cavalo que o desafiou.
Depois de toda aquela fuga insana e do salto espetacular na cachoeira, Spirit finalmente experimenta um pouco de paz. Ele agora está na aldeia de Little Creek, cercado por pessoas que o tratam com respeito. E é ali que ele conhece Rain, a égua da aldeia. E vamos combinar, foi amor à primeira relinchada. Rain é diferente. Ela é calma, esperta, já está bem acostumada com os humanos. Especialmente com o Little Creek, que a trata com carinho sem forçar nada. Ela começa a mostrar pro Spirit que nem todo contato com os humanos precisa ser uma guerra. E ele vai amolecendo, sabe? Vai curtindo a presença dela, os dias tranquilos na aldeia. E pela primeira vez parece que ele pode viver bem ali. Só que claro, a paz não dura muito tempo. O exército aparece de novo. Do nada. Do jeitinho deles. Destruindo tudo. Chegam na aldeia com cavalaria, armas e fogo. É um ataque cruel, sem aviso. A confusão toma conta. Enquanto o povo da aldeia tenta fugir, proteger as crianças e os animais, os soldados fazem o que sabem. Capturam, prendem e derrubam. E é aí que o coração aperta. Rain tenta proteger Spirit durante a invasão, mas ela acaba sendo atingida por um tiro. A cena é pesada. Ela cai na água, ferida, e a correnteza a leva embora. Spirit, desesperado, pula atrás dela, mesmo com soldados vindo em cima. Ele faz de tudo para salvar Rain, mas não consegue impedir que os dois sejam capturados novamente. É um pesadelo. Aquela liberdade que parecia tão próxima escapa mais uma vez. Spirit volta a ser prisioneiro dos homens. Mas dessa vez não é só sobre domá-lo. Agora eles querem usar ele em uma construção pesada. Estão forçando cavalos a puxarem trens, trilhos, madeira, tudo para expandir a ferrovia. O símbolo do progresso humano. Só que para Spirit, aquilo é destruição. Eles estão rasgando as montanhas, quebrando a terra, acabando com a natureza e usando os cavalos como ferramentas. Mas Spirit é Spirit. Ele não aceita aquilo. Mesmo acorrentado, mesmo machucado, ele observa tudo, entende o que está acontecendo. E aí, quando ele vê uma oportunidade, ele age. Ele se solta, provoca o caos no canteiro de obras e simplesmente acaba com a construção. Derruba equipamentos, corta cabos, derruba madeira, foge no meio da confusão. É uma cena épica. Ele bota tudo abaixo e ainda salva os outros cavalos que estavam presos. E aí vem uma das partes mais lindas do filme. Enquanto a ferrovia pega fogo e tudo desmorona, Spirit corre pela floresta, livre de novo. Mas mesmo com tudo isso, ele não esquece de Rain. A dor por ter perdido ela ainda tá ali, latejando. Só que o destino ainda guarda uma surpresa. Little Creek reaparece. Ele encontra Spirit e leva ele direto até Rain. Sim, ela sobreviveu. Tá ferida, mas viva. E o reencontro dos dois é super emocionante. É como se tudo parasse por um segundo. Eles se olham, se tocam com o focinho, se reconhecem. É lindo demais. Só que agora vem a grande decisão. Little Creek, que ama Rain e respeita Spirit, sabe que ele pertence às planícies. Ele entende que aquele cavalo não foi feito para ser montado, preso nem guiado. Então, mesmo com o coração apertado, ele solta Spirit, liberta ele. Um gesto de pura amizade e respeito. Mas Spirit não vai embora sozinho. Ele quer levar Rain com ele. Então os dois correm juntos pelas montanhas, livres, como nos velhos tempos. Só que, adivinha? O coronel ainda tá na cola deles. Spirit e Rain agora estão livres de novo. Juntos, correndo pelas montanhas, sentindo o vento no rosto e o chão batendo forte debaixo das patas. A liberdade está bem ali, ao alcance deles. Mas a sombra do coronel ainda não sumiu. O cara é teimoso, obcecado. Ele quer domar Spirit a qualquer custo. E não aceita a ideia de que um cavalo possa desafiá-lo tantas vezes e sair vitorioso. Então a perseguição final começa. O coronel com sua tropa parte em busca de Spirit mais uma vez. Ele já não quer só capturar. Agora é uma questão de ego. Ele quer provar que pode vencer. Só que Spirit já mostrou mil vezes que não vai se render. E essa parte do filme é de arrepiar. A trilha sonora sobe. Os cavalos disparam em velocidade máxima. E a câmera acompanha cada salto, cada curva, cada batida do coração. Eles correm por uma região cheia de montanhas e trilhos abandonados. Spirit vai na frente, Rain logo atrás. E os soldados tentando alcançar.
Só que tem um problema. Eles chegam a um desfiladeiro, um paredão gigantesco, quase impossível de escalar. Parece o fim da linha. O coronel se aproxima. Spirit olha pra cima. A única saída, subir. E é nesse momento que a mágica acontece. Spirit começa a escalar. Sim, escalar. Ele vai subindo pelas pedras, escorregando aqui e ali, mas sem desistir. Ele se recusa a parar. E a Rain, ela confia tanto nele que o segue. A cada passo, Spirit mostra que o que move ele não é força física, é a vontade de ser livre. Ele luta contra a gravidade, contra o cansaço, contra tudo. Lá embaixo, o coronel observa, incrédulo. Ele vê aquele cavalo selvagem fazendo o impossível, subindo uma parede de pedra como se estivesse correndo nas planícies. E aí, naquele momento, o coronel desiste. Não diz uma palavra, não dá um tiro, não manda ninguém subir. Ele apenas aceita. Pela primeira vez no filme, ele entende que ali está um ser que não pode ser quebrado. E baixa a cabeça. Spirit e Rain chegam ao topo. Estão sozinhos, a salvo, no alto das montanhas. E dali conseguem ver toda a vastidão do território deles. A liberdade finalmente foi conquistada. Mas Spirit ainda tem uma última missão. Ele decide voltar até sua terra de origem, levar Rain com ele, reencontrar sua manada. E quando eles finalmente chegam, é emocionante. Nesta jornada você será transportado para as vastas planícies do oeste americano, onde Spirit nasce livre, corre livre, lidera sua manada e vive sob as leis da natureza, fortes, mas justas. Ele cresce com energia, coragem e um instinto protetor que define seu caráter. Porém, essa liberdade é ameaçada quando ele é capturado por homens que desejam domá-lo, torná-lo útil, moldar seu espírito indomável à força da vontade humana. É nesse ponto que a história ganha fôlego e mostra seu verdadeiro propósito. Não apenas entreter, mas tocar fundo na ideia de resistência, identidade e respeito entre espécies. O som do vento batendo forte nas montanhas, o sol nascendo bem devagar por trás das colinas, e de repente, um potro nasce. É ali que começa tudo. No coração das planícies do Velho Oeste, nasce o Spirit. Desde o primeiro segundo de vida, ele já mostra que não vai ser um cavalinho qualquer. É forte, curioso e completamente livre. Ele cresce em meio à sua manada, brincando com os outros potros, correndo pelas planícies, subindo montanhas, pulando rios. A natureza é o parque de diversões dele. E ele é do tipo que não se contenta só em seguir os outros. Spirit quer liderar, explorar, desafiar o mundo. E logo se torna o líder da manada. É respeitado, corajoso e tem um coração gigante. Até aí, tudo é pura harmonia. Mas as coisas começam a mudar quando o Spirit vê algo estranho no ar. Uma fumaça. E onde tem fumaça, tem problema. Curioso como sempre, ele decide investigar. Vai sozinho até o local e encontra algo que nunca tinha visto antes. Um acampamento humano. E junto com o acampamento, cavalos presos, correntes, fogueira. Algo muito fora do mundo dele. E é aí que ele comete seu primeiro grande erro. Chega perto demais. Os humanos capturam o Spirit. Prendem ele, colocam uma corda em seu pescoço e o levam embora da liberdade que ele sempre conheceu. Ele resiste, esperneia, se debate, mas os homens são muitos. E Spirit, pela primeira vez, se vê cercado, impotente. É levado para um forte militar, onde os soldados estão tentando domar os cavalos selvagens para usá-los como animais de guerra. A ideia deles? Fazer com que Spirit se torne um cavalo obediente. Mas, se eles soubessem com quem estavam lidando, no forte, Spirit conhece o coronel, um sujeito durão, orgulhoso, que quer mostrar que pode controlar qualquer animal. Ele acredita que tudo pode ser moldado com força e disciplina. Só que ele não entende nada de alma livre. Ele amarra Spirit, tenta laçar, alimentar, empurrar, puxar. Faz de tudo para quebrar o cavalo selvagem. Mas Spirit não se entrega, não abaixa a cabeça, não cede 1 milímetro. É um embate de vontades. De um lado, o coronel com toda a sua autoridade. Do outro, um cavalo que só quer voltar para casa. No meio disso tudo, Spirit conhece um jovem índio chamado Little Creek. Ele também está preso ali, sendo maltratado pelos soldados. Mas, diferente dos outros humanos, ele não tenta dominar o cavalo à força. Ele observa, fica quieto, ganha a confiança aos poucos.
E Spirit, mesmo desconfiado, percebe que aquele ali é diferente. Os dois formam uma conexão silenciosa. Numa noite de muita tensão, Little Creek aproveita uma brecha e tenta fugir. E claro, leva Spirit com ele. Os dois fogem feito flechas no escuro, com os soldados logo atrás. E cara, essa cena é de prender a respiração. Saltos por cima de cercas, corridas em meio às árvores, tiros passando raspando. Eles se jogam numa cachoeira gigantesca, e é nessa queda quase suicida que Spirit mostra o quanto confia em si mesmo. Os dois sobrevivem. Chegam à aldeia de Little Creek, onde Spirit é tratado com mais respeito. Lá ele conhece a égua-chuva, Rain, no original. Uma égua linda, gentil e cheia de personalidade. É ali que ele começa a entender que nem todo humano é inimigo. Ele começa a relaxar, se sente parte de algo. Pela primeira vez desde que foi capturado, ele não está lutando contra tudo. Mas a história está longe de acabar. A ligação entre Spirit e Little Creek só cresce, assim como o perigo. Por que o coronel? Ele não esqueceu o cavalo que o desafiou. Depois de toda aquela fuga insana e do salto espetacular na cachoeira, Spirit finalmente experimenta um pouco de paz. Ele agora está na aldeia de Little Creek, cercado por pessoas que o tratam com respeito, e é ali que ele conhece Rain, a égua da aldeia. E vamos combinar, foi amor à primeira relinchada. Rain é diferente, ela é calma, esperta e já está bem acostumada com os humanos, especialmente com o Little Creek, que a trata com carinho e sem forçar nada. Ela começa a mostrar para o Spirit que nem todo contato com os humanos precisa ser uma guerra, e ele vai amolecendo, sabe? Vai curtindo a presença dela, os dias tranquilos na aldeia, e pela primeira vez parece que ele pode viver bem ali. Só que, claro, a paz não dura muito tempo. O exército aparece de novo. Do nada. Do jeitinho deles. Destruindo tudo. Chegam na aldeia com cavalaria, armas e fogo. É um ataque cruel, sem aviso. A confusão toma conta. Enquanto o povo da aldeia tenta fugir, proteger as crianças e os animais, os soldados fazem o que sabem. Capturam, prendem e derrubam. E é aí que o coração aperta. Rain tenta proteger Spirit durante a invasão, mas ela acaba sendo atingida por um tiro. A cena é pesada. Ela cai na água, ferida, e a correnteza a leva embora. Spirit, desesperado, pula atrás dela, mesmo com os soldados vindo em cima. Ele faz de tudo para salvar Rain, mas não consegue impedir que os dois sejam capturados novamente. É um pesadelo. Aquela liberdade que parecia tão próxima escapa mais uma vez. Spirit volta a ser prisioneiro dos homens, mas dessa vez não é só sobre domá-lo. Agora eles querem usar ele em uma construção pesada. Estão forçando cavalos a puxarem trens, trilhos, madeira, tudo para expandir a ferrovia. O símbolo do progresso humano. Só que para Spirit, aquilo é destruição. Eles estão rasgando as montanhas, quebrando a terra, acabando com a natureza e usando os cavalos como ferramentas. Mas Spirit é Spirit. Ele não aceita aquilo. Mesmo acorrentado, mesmo machucado, ele observa tudo, entende o que está acontecendo. E aí, quando ele vê uma oportunidade, ele age. Ele se solta, provoca o caos no canteiro de obras e simplesmente acaba com a construção. Derruba equipamentos, corta cabos, derruba madeira, foge no meio da confusão. É uma cena épica. Ele bota tudo abaixo e ainda salva os outros cavalos que estavam presos. E aí vem uma das partes mais lindas do filme. Enquanto a ferrovia pega fogo e tudo desmorona, Spirit corre pela floresta, livre de novo. Mas mesmo com tudo isso, ele não esquece de Rain. A dor por ter perdido ela ainda está ali, latejando. Só que o destino ainda guarda uma surpresa. Little Creek reaparece. Ele encontra Spirit e leva ele direto até Rain. Sim, ela sobreviveu. Tá ferida, mas viva. E o reencontro dos dois é super emocionante. É como se tudo parasse por um segundo. Eles se olham, se tocam com o focinho, se reconhecem. É lindo demais. Só que agora vem a grande decisão. Little Creek, que ama Rain e respeita Spirit, sabe que ele pertence às planícies. Ele entende que aquele cavalo não foi feito para ser montado, nem preso, nem guiado. Então, mesmo com o coração apertado, ele solta Spirit, liberta ele. Um gesto de pura amizade e respeito. Mas Spirit não vai embora sozinho. Ele quer levar Rain com ele. Então os dois correm juntos pelas montanhas, livres, como nos velhos tempos.
Só que, adivinha, o coronel ainda tá na cola deles. Spirit e Rain agora estão livres de novo. Juntos, correndo pelas montanhas, sentindo o vento no rosto e o chão batendo forte debaixo das patas. A liberdade está bem ali, ao alcance deles. Mas a sombra do coronel ainda não sumiu. O cara é teimoso, obcecado. Ele quer domar Spirit a qualquer custo. E não aceita a ideia de que um cavalo possa desafiá-lo tantas vezes e sair vitorioso. Então a perseguição final começa. O coronel com sua tropa parte em busca de Spirit mais uma vez. Ele já não quer só capturar. Agora é uma questão de ego. Ele quer provar que pode vencer. Só que Spirit já mostrou 1000 vezes que não vai se render. E essa parte do filme é de arrepiar. A trilha sonora sobe, os cavalos disparam em velocidade máxima e a câmera acompanha cada salto, cada curva, cada batida do coração. Eles correm por uma região cheia de montanhas e trilhos abandonados. Spirit vai na frente, Rain logo atrás, e os soldados tentando alcançar. Só que tem um problema. Eles chegam a um desfiladeiro, um paredão gigantesco, quase impossível de escalar. Parece o fim da linha. O coronel se aproxima. Spirit olha para cima. A única saída? Subir. E é nesse momento que a mágica acontece. Spirit começa a escalar. Sim, escalar. Ele vai subindo pelas pedras, escorregando aqui e ali, mas sem desistir. Ele se recusa a parar. E a Rain? Ela confia tanto nele que o segue. A cada passo, Spirit mostra que o que move ele não é força física, é a vontade de ser livre. Ele luta contra a gravidade, contra o cansaço, contra tudo. Lá embaixo, o coronel observa, incrédulo. Ele vê aquele cavalo selvagem fazendo o impossível, subindo uma parede de pedra como se estivesse correndo nas planícies. E aí, naquele momento, o coronel desiste. Não diz uma palavra, não dá um tiro, não manda ninguém subir. Ele apenas aceita. Pela primeira vez no filme, ele entende que ali está um ser que não pode ser quebrado. E baixa a cabeça. Spirit e Rain chegam ao topo. Estão sozinhos, a salvo, no alto das montanhas. E dali, conseguem ver toda a vastidão do território deles. A liberdade finalmente foi conquistada. Mas Spirit ainda tem uma última missão. Ele decide voltar até sua terra de origem, levar Rain com ele, reencontrar sua manada. E quando eles finalmente chegam, é emocionante. Nesta jornada você será transportado para as vastas planícies do oeste americano, onde Spirit nasce livre, corre livre, lidera sua manada e vive sob as leis da natureza, fortes, mas justas. Ele cresce com energia, coragem e um instinto protetor que define seu caráter. Porém, essa liberdade é ameaçada quando ele é capturado por homens que desejam domá-lo, torná-lo útil, moldar seu espírito indomável à força da vontade humana. É nesse ponto que a história ganha fôlego e mostra seu verdadeiro propósito. Não apenas entreter, mas tocar fundo na ideia de resistência, identidade e respeito entre espécies. O som do vento batendo forte nas montanhas, o sol nascendo bem devagar por trás das colinas, e de repente, um potro nasce. É ali que começa tudo. No coração das planícies do Velho Oeste, nasce o Spirit. Desde o primeiro segundo de vida, ele já mostra que não vai ser um cavalinho qualquer. É forte, curioso e completamente livre. Ele cresce em meio à sua manada, brincando com os outros potros, correndo pelas planícies, subindo montanhas, pulando rios. A natureza é o parque de diversões dele. E ele é do tipo que não se contenta só em seguir os outros. Spirit quer liderar, explorar, desafiar o mundo. E logo se torna o líder da manada. É respeitado, corajoso e tem um coração gigante. Até aí, tudo é pura harmonia. Mas as coisas começam a mudar quando Spirit vê algo estranho no ar. Uma fumaça. E onde tem fumaça, tem problema. Curioso como sempre, ele decide investigar. Vai sozinho até o local e encontra algo que nunca tinha visto antes. Um acampamento humano. E junto com o acampamento, cavalos presos, correntes, fogueira, algo muito fora do mundo dele. E é aí que ele comete seu primeiro grande erro. Chega perto demais. Os humanos capturam Spirit, prendem ele, colocam uma corda em seu pescoço e o levam embora da liberdade que ele sempre conheceu. Ele resiste, esperneia, se debate, mas os homens são muitos. E Spirit, pela primeira vez, se vê cercado, impotente. É levado para um forte militar, onde os soldados estão tentando domar
os cavalos selvagens para usá-los como animais de guerra. A ideia deles? Fazer com que Spirit se torne um cavalo obediente. Mas, se eles soubessem com quem estavam lidando. No forte, Spirit conhece o coronel, um sujeito durão, orgulhoso, que quer mostrar que pode controlar qualquer animal. Ele acredita que tudo pode ser moldado com força e disciplina. Só que ele não entende nada de alma livre. Ele amarra Spirit, tenta laçar, alimentar, empurrar, puxar. Faz de tudo para quebrar o cavalo selvagem. Mas Spirit não se entrega, não abaixa a cabeça, não cede 1 milímetro. É um embate de vontades. De um lado, o coronel com toda a sua autoridade. Do outro, um cavalo que só quer voltar para casa. No meio disso tudo, Spirit conhece um jovem índio chamado Little Creek. Ele também está preso ali, sendo maltratado pelos soldados. Mas, diferente dos outros humanos, ele não tenta dominar o cavalo à força. Ele observa, fica quieto, ganha a confiança aos poucos. E Spirit, mesmo desconfiado, percebe que aquele ali é diferente. Os dois formam uma conexão silenciosa. Numa noite de muita tensão, Little Creek aproveita uma brecha e tenta fugir. E claro, leva Spirit com ele. Os dois fogem feito flechas no escuro, com os soldados logo atrás. E cara, essa cena é de prender a respiração. Saltos por cima de cercas, corridas em meio às árvores, tiros passando raspando. Eles se jogam numa cachoeira gigantesca, e é nessa queda quase suicida que Spirit mostra o quanto confia em si mesmo. Os dois sobrevivem. Chegam à aldeia de Little Creek, onde Spirit é tratado com mais respeito. Lá ele conhece a égua-chuva, Rain, no original. Uma égua linda, gentil e cheia de personalidade. É ali que ele começa a entender que nem todo humano é inimigo. Ele começa a relaxar, se sente parte de algo. Pela primeira vez desde que foi capturado, ele não está lutando contra tudo. Mas a história está longe de acabar. A ligação entre Spirit e Little Creek só cresce, assim como o perigo. Por que o coronel? Ele não esqueceu o cavalo que o desafiou. Depois de toda aquela fuga insana e do salto espetacular na cachoeira, Spirit finalmente experimenta um pouco de paz. Ele agora está na aldeia de Little Creek, cercado por pessoas que o tratam com respeito, e é ali que ele conhece Rain, a égua da aldeia. E vamos combinar, foi amor à primeira relinchada. Rain é diferente, ela é calma, esperta e já está bem acostumada com os humanos, especialmente com o Little Creek, que a trata com carinho e sem forçar nada. Ela começa a mostrar para o Spirit que nem todo contato com os humanos precisa ser uma guerra, e ele vai amolecendo, sabe? Vai curtindo a presença dela, os dias tranquilos na aldeia, e pela primeira vez parece que ele pode viver bem ali. Só que, claro, a paz não dura muito tempo. O exército aparece de novo. Do nada, do jeitinho deles, destruindo tudo. Chegam na aldeia com cavalaria, armas e fogo. É um ataque cruel, sem aviso. A confusão toma conta. Enquanto o povo da aldeia tenta fugir, proteger as crianças e os animais, os soldados fazem o que sabem. Capturam, prendem e derrubam. E é aí que o coração aperta. Rain tenta proteger Spirit durante a invasão, mas ela acaba sendo atingida por um tiro. A cena é pesada, ela cai na água, ferida, e a correnteza a leva embora. Spirit, desesperado, pula atrás dela, mesmo com os soldados vindo em cima. Ele faz de tudo para salvar Rain, mas não consegue impedir que os dois sejam capturados novamente. É um pesadelo. Aquela liberdade que parecia tão próxima, escapa mais uma vez. Spirit volta a ser prisioneiro dos homens, mas dessa vez não é só sobre domá-lo. Agora eles querem usar ele em uma construção pesada. Estão forçando cavalos a puxarem trens, trilhos, madeira, tudo para expandir a ferrovia. O símbolo do progresso humano. Só que para Spirit, aquilo é destruição. Eles estão rasgando as montanhas, quebrando a terra, acabando com a natureza e usando os cavalos como ferramentas. Mas Spirit é Spirit. Ele não aceita aquilo. Mesmo acorrentado, mesmo machucado, ele observa tudo, entende o que está acontecendo. E aí, quando ele vê uma oportunidade, ele age. Ele se solta, provoca o caos no canteiro de obras e simplesmente acaba com a construção. Derruba equipamentos, corta cabos, derruba madeira, foge no meio da confusão. É uma cena épica. Ele bota tudo abaixo e ainda salva os outros cavalos que estavam presos. E aí vem uma das partes mais lindas do filme.
Enquanto a ferrovia pega fogo e tudo desmorona, Spirit corre pela floresta, livre de novo. Mas mesmo com tudo isso, ele não esquece de Rain. A dor por ter perdido ela ainda tá ali, latejando. Só que o destino ainda guarda uma surpresa. Little Creek reaparece. Ele encontra Spirit e leva ele direto até Rain. Sim, ela sobreviveu. Tá ferida, mas viva. E o reencontro dos dois é super emocionante. É como se tudo parasse por um segundo. Eles se olham, se tocam com o focinho, se reconhecem. É lindo demais. Só que agora vem a grande decisão. Little Creek, que ama Rain e respeita Spirit, sabe que ele pertence às planícies. Ele entende que aquele cavalo não foi feito para ser montado, nem preso, nem guiado. Então, mesmo com o coração apertado, ele solta Spirit, liberta ele. Um gesto de pura amizade e respeito. Mas Spirit não vai embora sozinho. Ele quer levar Rain com ele. Então os dois correm juntos pelas montanhas, livres, como nos velhos tempos. Só que, adivinha? O coronel ainda tá na cola deles. Spirit e Rain agora estão livres de novo. Juntos, correndo pelas montanhas, sentindo o vento no rosto e o chão batendo forte debaixo das patas. A liberdade está bem ali, ao alcance deles. Mas a sombra do coronel ainda não sumiu. O cara é teimoso, obcecado. Ele quer domar Spirit a qualquer custo. E não aceita a ideia de que um cavalo possa desafiá-lo tantas vezes e sair vitorioso. Então a perseguição final começa. O coronel com sua tropa parte em busca de Spirit mais uma vez. Ele já não quer só capturar. Agora é uma questão de ego. Ele quer provar que pode vencer. Só que Spirit já mostrou 1000 vezes que não vai se render. E essa parte do filme é de arrepiar. A trilha sonora sobe. Os cavalos disparam em velocidade máxima. E a câmera acompanha cada salto, cada curva, cada batida do coração. Eles correm por uma região cheia de montanhas e trilhos abandonados. Spirit vai na frente, Rain logo atrás. E os soldados tentando alcançar. Só que tem um problema. Eles chegam a um desfiladeiro, um paredão gigantesco, quase impossível de escalar. Parece o fim da linha. O coronel se aproxima. Spirit olha para cima. A única saída? Subir. E é nesse momento que a mágica acontece. Spirit começa a escalar. Sim, escalar. Ele vai subindo pelas pedras, escorregando aqui e ali, mas sem desistir. Ele se recusa a parar. E a Rain? Ela confia tanto nele que o segue. A cada passo, Spirit mostra que o que move ele não é força física, é a vontade de ser livre. Ele luta contra a gravidade, contra o cansaço, contra tudo. Lá embaixo, o coronel observa, incrédulo. Ele vê aquele cavalo selvagem fazendo o impossível, subindo uma parede de pedra como se estivesse correndo nas planícies. E aí, naquele momento, o coronel desiste. Não diz uma palavra, não dá um tiro, não manda ninguém subir. Ele apenas aceita. Pela primeira vez no filme, ele entende que ali está um ser que não pode ser quebrado. E baixa a cabeça. Spirit e Rain chegam ao topo. Estão sozinhos, a salvo, no alto das montanhas. E dali, conseguem ver toda a vastidão do território deles. A liberdade finalmente foi conquistada. Mas Spirit ainda tem uma última missão. Ele decide voltar até sua terra de origem, levar Rain com ele, reencontrar sua manada. E quando eles finalmente chegam, é emocionante. Nesta jornada você será transportado para as vastas planícies do oeste americano, onde Spirit nasce livre, corre livre, lidera sua manada e vive sob as leis da natureza, fortes, mas justas. Ele cresce com energia, coragem e um instinto protetor que define seu caráter. Porém, essa liberdade é ameaçada quando ele é capturado por homens que desejam domá-lo, torná-lo útil, moldar seu espírito indomável à força da vontade humana. É nesse ponto que a história ganha fôlego e mostra seu verdadeiro propósito. Não apenas entreter, mas tocar fundo na ideia de resistência, identidade e respeito entre espécies. O som do vento batendo forte nas montanhas, o sol nascendo bem devagar por trás das colinas, e de repente, um potro nasce. É ali que começa tudo. No coração das planícies do Velho Oeste, nasce o Spirit. Desde o primeiro segundo de vida, ele já mostra que não vai ser um cavalinho qualquer. É forte, curioso e completamente livre. Ele cresce em meio à sua manada, brincando com os outros potros, correndo pelas planícies, subindo montanhas, pulando rios. A natureza é o parque de diversões dele.
E ele é do tipo que não se contenta só em seguir os outros. Spirit quer liderar, explorar, desafiar o mundo. E logo se torna o líder da manada. É respeitado, corajoso e tem um coração gigante. Até aí, tudo é pura harmonia. Mas as coisas começam a mudar quando o Spirit vê algo estranho no ar. Uma fumaça. E onde tem fumaça, tem problema. Curioso como sempre, ele decide investigar. Vai sozinho até o local e encontra algo que nunca tinha visto antes. Um acampamento humano. E junto com o acampamento, cavalos presos, correntes, fogueira. Algo muito fora do mundo dele. E é aí que ele comete seu primeiro grande erro. Chega perto demais. Os humanos capturam o Spirit. Prendem ele, colocam uma corda em seu pescoço e o levam embora da liberdade que ele sempre conheceu. Ele resiste, esperneia, se debate, mas os homens são muitos. E Spirit, pela primeira vez, se vê cercado, impotente. É levado para um forte militar, onde os soldados estão tentando domar os cavalos selvagens para usá-los como animais de guerra. A ideia deles? Fazer com que Spirit se torne um cavalo obediente. Mas, se eles soubessem com quem estavam lidando, no forte, Spirit conhece o coronel, um sujeito durão, orgulhoso, que quer mostrar que pode controlar qualquer animal. Ele acredita que tudo pode ser moldado com força e disciplina. Só que ele não entende nada de alma livre. Ele amarra Spirit, tenta laçar, alimentar, empurrar, puxar. Faz de tudo para quebrar o cavalo selvagem. Mas Spirit não se entrega, não abaixa a cabeça, não cede 1 milímetro. É um embate de vontades. De um lado, o coronel com toda a sua autoridade. Do outro, um cavalo que só quer voltar para casa. No meio disso tudo, Spirit conhece um jovem índio chamado Little Creek. Ele também está preso ali, sendo maltratado pelos soldados. Mas, diferente dos outros humanos, ele não tenta dominar o cavalo à força. Ele observa, fica quieto, ganha a confiança aos poucos. E Spirit, mesmo desconfiado, percebe que aquele ali é diferente. Os dois formam uma conexão silenciosa. Numa noite de muita tensão, Little Creek aproveita uma brecha e tenta fugir. E claro, leva Spirit com ele. Os dois fogem feito flechas no escuro, com os soldados logo atrás. E cara, essa cena é de prender a respiração. Saltos por cima de cercas, corridas em meio às árvores, tiros passando raspando. Eles se jogam numa cachoeira gigantesca, e é nessa queda quase suicida que Spirit mostra o quanto confia em si mesmo. Os dois sobrevivem. Chegam à aldeia de Little Creek, onde Spirit é tratado com mais respeito. Lá ele conhece a égua-chuva, Rain, no original. Uma égua linda, gentil e cheia de personalidade. É ali que ele começa a entender que nem todo humano é inimigo. Ele começa a relaxar, se sente parte de algo. Pela primeira vez desde que foi capturado, ele não está lutando contra tudo. Mas a história está longe de acabar. A ligação entre Spirit e Little Creek só cresce, assim como o perigo. Por que o coronel? Ele não esqueceu o cavalo que o desafiou. Depois de toda aquela fuga insana e do salto espetacular na cachoeira, Spirit finalmente experimenta um pouco de paz. Ele agora está na aldeia de Little Creek, cercado por pessoas que o tratam com respeito, e é ali que ele conhece Rain, a égua da aldeia. E vamos combinar, foi amor à primeira relinchada. Rain é diferente, ela é calma, esperta e já está bem acostumada com os humanos, especialmente com o Little Creek, que a trata com carinho e sem forçar nada. Ela começa a mostrar para o Spirit que nem todo contato com os humanos precisa ser uma guerra, e ele vai amolecendo, sabe? Vai curtindo a presença dela, os dias tranquilos na aldeia, e pela primeira vez parece que ele pode viver bem ali. Só que, claro, a paz não dura muito tempo. O exército aparece de novo. Do nada. Do jeitinho deles. Destruindo tudo. Chegam na aldeia com cavalaria, armas e fogo. É um ataque cruel, sem aviso. A confusão toma conta. Enquanto o povo da aldeia tenta fugir, proteger as crianças e os animais, os soldados fazem o que sabem. Capturam, prendem e derrubam. E é aí que o coração aperta. Rain tenta proteger Spirit durante a invasão, mas ela acaba sendo atingida por um tiro. A cena é pesada. Ela cai na água, ferida, e a correnteza a leva embora. Spirit, desesperado, pula atrás dela, mesmo com os soldados vindo em cima. Ele faz de tudo para salvar Rain, mas não consegue impedir que os dois sejam capturados novamente. É um pesadelo.
Aquela liberdade que parecia tão próxima, escapa mais uma vez. Spirit volta a ser prisioneiro dos homens, mas dessa vez não é só sobre domá-lo. Agora eles querem usar ele em uma construção pesada. Estão forçando cavalos a puxarem trens, trilhos, madeira, tudo para expandir a ferrovia. O símbolo do progresso humano. Só que para Spirit, aquilo é destruição. Eles estão rasgando as montanhas, quebrando a terra, acabando com a natureza e usando os cavalos como ferramentas. Mas Spirit é Spirit. Ele não aceita aquilo. Mesmo acorrentado, mesmo machucado, ele observa tudo, entende o que está acontecendo. E aí, quando ele vê uma oportunidade, ele age. Ele se solta, provoca o caos no canteiro de obras e simplesmente acaba com a construção. Derruba equipamentos, corta cabos, derruba madeira, foge no meio da confusão. É uma cena épica. Ele bota tudo abaixo e ainda salva os outros cavalos que estavam presos. E aí vem uma das partes mais lindas do filme. Enquanto a ferrovia pega fogo e tudo desmorona, Spirit corre pela floresta, livre de novo. Mas mesmo com tudo isso, ele não esquece de Rain. A dor por ter perdido ela ainda tá ali, latejando. Só que o destino ainda guarda uma surpresa. Little Creek reaparece. Ele encontra Spirit e leva ele direto até Rain. Sim, ela sobreviveu. Tá ferida, mas viva. E o reencontro dos dois é super emocionante. É como se tudo parasse por um segundo. Eles se olham, se tocam com o focinho, se reconhecem. É lindo demais. Só que agora vem a grande decisão. Little Creek, que ama Rain e respeita Spirit, sabe que ele pertence às planícies. Ele entende que aquele cavalo não foi feito para ser montado, nem preso, nem guiado. Então, mesmo com o coração apertado, ele solta Spirit, liberta ele. Um gesto de pura amizade e respeito. Mas Spirit não vai embora sozinho. Ele quer levar Rain com ele. Então os dois correm juntos pelas montanhas, livres, como nos velhos tempos. Só que, adivinha? O coronel ainda tá na cola deles. Spirit e Rain agora estão livres de novo. Juntos, correndo pelas montanhas, sentindo o vento no rosto e o chão batendo forte debaixo das patas. A liberdade está bem ali, ao alcance deles. Mas a sombra do coronel ainda não sumiu. O cara é teimoso, obcecado. Ele quer domar Spirit a qualquer custo. E não aceita a ideia de que um cavalo possa desafiá-lo tantas vezes e sair vitorioso. Então a perseguição final começa. O coronel com sua tropa parte em busca de Spirit mais uma vez. Ele já não quer só capturar. Agora é uma questão de ego. Ele quer provar que pode vencer. Só que Spirit já mostrou 1000 vezes que não vai se render. E essa parte do filme é de arrepiar. A trilha sonora sobe. Os cavalos disparam em velocidade máxima e a câmera acompanha cada salto, cada curva, cada batida do coração. Eles correm por uma região cheia de montanhas e trilhos abandonados. Spirit vai na frente, Rain logo atrás, e os soldados tentando alcançar. Só que tem um problema. Eles chegam a um desfiladeiro, um paredão gigantesco, quase impossível de escalar. Parece o fim da linha. O coronel se aproxima. Spirit olha para cima. A única saída? Subir. E é nesse momento que a mágica acontece. Spirit começa a escalar. Sim, escalar. Ele vai subindo pelas pedras, escorregando aqui e ali, mas sem desistir. Ele se recusa a parar. E a Rain? Ela confia tanto nele que o segue. A cada passo, Spirit mostra que o que move ele não é força física, é a vontade de ser livre. Ele luta contra a gravidade, contra o cansaço, contra tudo. Lá embaixo, o coronel observa, incrédulo. Ele vê aquele cavalo selvagem fazendo o impossível, subindo uma parede de pedra como se estivesse correndo nas planícies. E aí, naquele momento, o coronel desiste. Não diz uma palavra, não dá um tiro, não manda ninguém subir. Ele apenas aceita. Pela primeira vez no filme, ele entende que ali está um ser que não pode ser quebrado. E baixa a cabeça. Spirit e Rain chegam ao topo. Estão sozinhos, a salvo, no alto das montanhas. E dali, conseguem ver toda a vastidão do território deles. A liberdade finalmente foi conquistada. Mas Spirit ainda tem uma última missão. Ele decide voltar até sua terra de origem, levar Rain com ele, reencontrar sua manada. E quando eles finalmente chegam, é emocionante. Nesta jornada você será transportado para as vastas planícies do oeste americano, onde Spirit nasce livre, corre livre, lidera sua manada e vive sob as leis da natureza, fortes, mas justas. Ele cresce com energia,
coragem e um instinto protetor que define seu caráter. Porém, essa liberdade é ameaçada quando ele é capturado por homens que desejam domá-lo, torná-lo útil, moldar seu espírito indomável à força da vontade humana. É nesse ponto que a história ganha fôlego e mostra seu verdadeiro propósito. Não apenas entreter, mas tocar fundo na ideia de resistência, identidade e respeito entre espécies. O som do vento batendo forte nas montanhas, o sol nascendo bem devagar por trás das colinas, e de repente, um potro nasce. É ali que começa tudo. No coração das planícies do Velho Oeste, nasce o Spirit. Desde o primeiro segundo de vida, ele já mostra que não vai ser um cavalinho qualquer. É forte, curioso e completamente livre. Ele cresce em meio à sua manada, brincando com os outros potros, correndo pelas planícies, subindo montanhas, pulando rios. A natureza é o parque de diversões dele. E ele é do tipo que não se contenta só em seguir os outros. Spirit quer liderar, explorar, desafiar o mundo. E logo se torna o líder da manada. É respeitado, corajoso e tem um coração gigante. Até aí, tudo é pura harmonia. Mas as coisas começam a mudar quando o Spirit vê algo estranho no ar. Uma fumaça. E onde tem fumaça, tem problema. Curioso como sempre, ele decide investigar. Vai sozinho até o local e encontra algo que nunca tinha visto antes. Um acampamento humano. E junto com o acampamento, cavalos presos, correntes, fogueira. Algo muito fora do mundo dele. E é aí que ele comete seu primeiro grande erro. Chega perto demais. Os humanos capturam o Spirit. Prendem ele, colocam uma corda em seu pescoço e o levam embora da liberdade que ele sempre conheceu. Ele resiste, esperneia, se debate, mas os homens são muitos. E Spirit, pela primeira vez, se vê cercado, impotente. É levado para um forte militar, onde os soldados estão tentando domar os cavalos selvagens para usá-los como animais de guerra. A ideia deles? Fazer com que Spirit se torne um cavalo obediente. Mas, se eles soubessem com quem estavam lidando. No forte, Spirit conhece o coronel, um sujeito durão, orgulhoso, que quer mostrar que pode controlar qualquer animal. Ele acredita que tudo pode ser moldado com força e disciplina. Só que ele não entende nada de alma livre. Ele amarra Spirit, tenta laçar, alimentar, empurrar, puxar. Faz de tudo para quebrar o cavalo selvagem. Mas Spirit não se entrega, não abaixa a cabeça, não cede 1 milímetro. É um embate de vontades. De um lado, o coronel com toda a sua autoridade. Do outro, um cavalo que só quer voltar para casa. No meio disso tudo, Spirit conhece um jovem índio chamado Little Creek. Ele também está preso ali, sendo maltratado pelos soldados. Mas, diferente dos outros humanos, ele não tenta dominar o cavalo à força. Ele observa, fica quieto, ganha a confiança aos poucos. E Spirit, mesmo desconfiado, percebe que aquele ali é diferente. Os dois formam uma conexão silenciosa. Numa noite de muita tensão, Little Creek aproveita uma brecha e tenta fugir. E claro, leva Spirit com ele. Os dois fogem feito flechas no escuro, com os soldados logo atrás. E cara, essa cena é de prender a respiração. Saltos por cima de cercas, corridas em meio às árvores, tiros passando raspando. Eles se jogam numa cachoeira gigantesca, e é nessa queda quase suicida que Spirit mostra o quanto confia em si mesmo. Os dois sobrevivem. Chegam à aldeia de Little Creek, onde Spirit é tratado com mais respeito. Lá ele conhece a égua-chuva, Rain, no original. Uma égua linda, gentil e cheia de personalidade. É ali que ele começa a entender que nem todo humano é inimigo. Ele começa a relaxar, se sente parte de algo. Pela primeira vez desde que foi capturado, ele não está lutando contra tudo. Mas a história está longe de acabar. A ligação entre Spirit e Little Creek só cresce, assim como o perigo. Por que o coronel? Ele não esqueceu o cavalo que o desafiou. Depois de toda aquela fuga insana e do salto espetacular na cachoeira, Spirit finalmente experimenta um pouco de paz. Ele agora está na aldeia de Little Creek, cercado por pessoas que o tratam com respeito, e é ali que ele conhece Rain, a égua da aldeia. E vamos combinar, foi amor à primeira relinchada. Rain é diferente, ela é calma, esperta e já está bem acostumada com os humanos, especialmente com o Little Creek, que a trata com carinho e sem forçar nada.
Ela começa a mostrar pro Spirit que nem todo contato com os humanos precisa ser uma guerra. E ele vai amolecendo, sabe? Vai curtindo a presença dela, os dias tranquilos na aldeia, e pela primeira vez parece que ele pode viver bem ali. Só que, claro, a paz não dura muito tempo. O exército aparece de novo. Do nada. Do jeitinho deles. Destruindo tudo. Chegam na aldeia com cavalaria, armas e fogo. É um ataque cruel, sem aviso. A confusão toma conta. Enquanto o povo da aldeia tenta fugir, proteger as crianças e os animais, os soldados fazem o que sabem. Capturam, prendem e derrubam. E é aí que o coração aperta. Rain tenta proteger Spirit durante a invasão, mas ela acaba sendo atingida por um tiro. A cena é pesada. Ela cai na água, ferida, e a correnteza a leva embora. Spirit, desesperado, pula atrás dela, mesmo com os soldados vindo em cima. Ele faz de tudo para salvar Rain, mas não consegue impedir que os dois sejam capturados novamente. É um pesadelo. Aquela liberdade que parecia tão próxima escapa mais uma vez. Spirit volta a ser prisioneiro dos homens, mas dessa vez não é só sobre domá-lo. Agora eles querem usar ele em uma construção pesada. Estão forçando cavalos a puxarem trens, trilhos, madeira, tudo para expandir a ferrovia. O símbolo do progresso humano. Só que para Spirit, aquilo é destruição. Eles estão rasgando as montanhas, quebrando a terra, acabando com a natureza e usando os cavalos como ferramentas. Mas Spirit é Spirit. Ele não aceita aquilo. Mesmo acorrentado, mesmo machucado, ele observa tudo, entende o que está acontecendo. E aí, quando ele vê uma oportunidade, ele age. Ele se solta, provoca o caos no canteiro de obras e simplesmente acaba com a construção. Derruba equipamentos, corta cabos, derruba madeira, foge no meio da confusão. É uma cena épica. Ele bota tudo abaixo e ainda salva os outros cavalos que estavam presos. E aí vem uma das partes mais lindas do filme. Enquanto a ferrovia pega fogo e tudo desmorona, Spirit corre pela floresta, livre de novo. Mas mesmo com tudo isso, ele não esquece de Rain. A dor por ter perdido ela ainda está ali, latejando. Só que o destino ainda guarda uma surpresa. Little Creek reaparece. Ele encontra Spirit e leva ele direto até Rain. Sim, ela sobreviveu. Tá ferida, mas viva. E o reencontro dos dois é super emocionante. É como se tudo parasse por um segundo. Eles se olham, se tocam com o focinho, se reconhecem. É lindo demais. Só que agora vem a grande decisão. Little Creek, que ama Rain e respeita Spirit, sabe que ele pertence às planícies. Ele entende que aquele cavalo não foi feito para ser montado, nem preso, nem guiado. Então, mesmo com o coração apertado, ele solta Spirit, liberta ele. Um gesto de pura amizade e respeito. Mas Spirit não vai embora sozinho. Ele quer levar Rain com ele. Então os dois correm juntos pelas montanhas, livres, como nos velhos tempos. Só que, adivinha? O coronel ainda tá na cola deles. Spirit e Rain agora estão livres de novo. Juntos, correndo pelas montanhas, sentindo o vento no rosto e o chão batendo forte debaixo das patas. A liberdade está bem ali, ao alcance deles. Mas a sombra do coronel ainda não sumiu. O cara é teimoso, obcecado. Ele quer domar Spirit a qualquer custo. E não aceita a ideia de que um cavalo possa desafiá-lo tantas vezes e sair vitorioso. Então a perseguição final começa. O coronel com sua tropa parte em busca de Spirit mais uma vez. Ele já não quer só capturar, agora é uma questão de ego. Ele quer provar que pode vencer. Só que Spirit já mostrou 1000 vezes que não vai se render. E essa parte do filme é de arrepiar. A trilha sonora sobe, os cavalos disparam em velocidade máxima e a câmera acompanha cada salto, cada curva, cada batida do coração. Eles correm por uma região cheia de montanhas e trilhos abandonados. Spirit vai na frente, Rain logo atrás, e os soldados tentando alcançar. Só que tem um problema. Eles chegam a um desfiladeiro, um paredão gigantesco, quase impossível de escalar. Parece o fim da linha. O coronel se aproxima. Spirit olha para cima. A única saída? Subir. E é nesse momento que a mágica acontece. Spirit começa a escalar. Sim, escalar. Ele vai subindo pelas pedras, escorregando aqui e ali, mas sem desistir. Ele se recusa a parar. E a Rain? Ela confia tanto nele que o segue. A cada passo, Spirit mostra que o que move ele não é força física, é a vontade de ser livre. Ele luta contra a gravidade,
contra o cansaço, contra tudo. Lá embaixo, o coronel observa, incrédulo. Ele vê aquele cavalo selvagem fazendo o impossível, subindo uma parede de pedra como se estivesse correndo nas planícies. E aí, naquele momento, o coronel desiste. Não diz uma palavra, não dá um tiro, não manda ninguém subir. Ele apenas aceita. Pela primeira vez no filme, ele entende que ali está um ser que não pode ser quebrado. E baixa a cabeça. Spirit e Rain chegam ao topo. Estão sozinhos, a salvo, no alto das montanhas. E dali, conseguem ver toda a vastidão do território deles. A liberdade finalmente foi conquistada. Mas Spirit ainda tem uma última missão. Ele decide voltar até sua terra de origem, levar Rain com ele, reencontrar sua manada. E quando eles finalmente chegam, é emocionante. Nesta jornada, você será transportado para as vastas planícies do oeste americano, onde Spirit nasce livre, corre livre, lidera sua manada e vive sob as leis da natureza, fortes, mas justas. Ele cresce com energia, coragem e um instinto protetor que define seu caráter. Porém, essa liberdade é ameaçada quando ele é capturado por homens que desejam domá-lo, torná-lo útil, moldar seu espírito indomável à força da vontade humana. É nesse ponto que a história ganha fôlego e mostra seu verdadeiro propósito. Não apenas entreter, mas tocar fundo na ideia de resistência, identidade e respeito entre espécies. O som do vento batendo forte nas montanhas, o sol nascendo bem devagar por trás das colinas, e de repente, um potro nasce. É ali que começa tudo. No coração das planícies do Velho Oeste, nasce o Spirit. Desde o primeiro segundo de vida, ele já mostra que não vai ser um cavalinho qualquer. É forte, curioso e completamente livre. Ele cresce em meio à sua manada, brincando com os outros potros, correndo pelas planícies, subindo montanhas, pulando rios. A natureza é o parque de diversões dele. E ele é do tipo que não se contenta só em seguir os outros. Spirit quer liderar, explorar, desafiar o mundo. E logo se torna o líder da manada. É respeitado, corajoso e tem um coração gigante. Até aí, tudo é pura harmonia. Mas as coisas começam a mudar quando o Spirit vê algo estranho no ar. Uma fumaça. E onde tem fumaça, tem problema. Curioso como sempre, ele decide investigar. Vai sozinho até o local e encontra algo que nunca tinha visto antes. Um acampamento humano. E junto com o acampamento, cavalos presos, correntes, fogueira. Algo muito fora do mundo dele. E é aí que ele comete seu primeiro grande erro. Chega perto demais. Os humanos capturam o Spirit. Prendem ele, colocam uma corda em seu pescoço e o levam embora da liberdade que ele sempre conheceu. Ele resiste, esperneia, se debate, mas os homens são muitos. E Spirit, pela primeira vez, se vê cercado, impotente. É levado para um forte militar, onde os soldados estão tentando domar os cavalos selvagens para usá-los como animais de guerra. A ideia deles? Fazer com que Spirit se torne um cavalo obediente. Mas, se eles soubessem com quem estavam lidando, no forte, Spirit conhece o coronel, um sujeito durão, orgulhoso, que quer mostrar que pode controlar qualquer animal. Ele acredita que tudo pode ser moldado com força e disciplina. Só que ele não entende nada de alma livre. Ele amarra Spirit, tenta laçar, alimentar, empurrar, puxar. Faz de tudo para quebrar o cavalo selvagem. Mas Spirit não se entrega, não abaixa a cabeça, não cede 1 milímetro. É um embate de vontades. De um lado, o coronel com toda a sua autoridade. Do outro, um cavalo que só quer voltar para casa. No meio disso tudo, Spirit conhece um jovem índio chamado Little Creek. Ele também está preso ali, sendo maltratado pelos soldados. Mas, diferente dos outros humanos, ele não tenta dominar o cavalo à força. Ele observa, fica quieto, ganha a confiança aos poucos. E Spirit, mesmo desconfiado, percebe que aquele ali é diferente. Os dois formam uma conexão silenciosa. Numa noite de muita tensão, Little Creek aproveita uma brecha e tenta fugir. E claro, leva Spirit com ele. Os dois fogem feito flechas no escuro, com os soldados logo atrás. E cara, essa cena é de prender a respiração. Saltos por cima de cercas, corridas em meio às árvores, tiros passando raspando. Eles se jogam numa cachoeira gigantesca, e é nessa queda quase suicida que Spirit mostra o quanto confia em si mesmo. Os dois sobrevivem. Chegam à aldeia de Little Creek,
onde Spirit é tratado com mais respeito. Lá ele conhece a égua-chuva, Rain, no original. Uma égua linda, gentil e cheia de personalidade. É ali que ele começa a entender que nem todo humano é inimigo. Ele começa a relaxar, se sente parte de algo. Pela primeira vez desde que foi capturado, ele não está lutando contra tudo. Mas a história está longe de acabar. A ligação entre Spirit e Little Creek só cresce, assim como o perigo. Por que o coronel? Ele não esqueceu o cavalo que o desafiou. Depois de toda aquela fuga insana e do salto espetacular na cachoeira, Spirit finalmente experimenta um pouco de paz. Ele agora está na aldeia de Little Creek, cercado por pessoas que o tratam com respeito, e é ali que ele conhece Rain, a égua da aldeia. E vamos combinar, foi amor à primeira relinchada. Rain é diferente, ela é calma, esperta e já está bem acostumada com os humanos, especialmente com o Little Creek, que a trata com carinho e sem forçar nada. Ela começa a mostrar para o Spirit que nem todo contato com os humanos precisa ser uma guerra, e ele vai amolecendo, sabe? Vai curtindo a presença dela, os dias tranquilos na aldeia, e pela primeira vez parece que ele pode viver bem ali. Só que, claro, a paz não dura muito tempo. O exército aparece de novo. Do nada. Do jeitinho deles. Destruindo tudo. Chegam na aldeia com cavalaria, armas e fogo. É um ataque cruel, sem aviso. A confusão toma conta. Enquanto o povo da aldeia tenta fugir, proteger as crianças e os animais, os soldados fazem o que sabem. Capturam, prendem e derrubam. E é aí que o coração aperta. Rain tenta proteger Spirit durante a invasão, mas ela acaba sendo atingida por um tiro. A cena é pesada. Ela cai na água, ferida, e a correnteza a leva embora. Spirit, desesperado, pula atrás dela, mesmo com os soldados vindo em cima. Ele faz de tudo para salvar Rain, mas não consegue impedir que os dois sejam capturados novamente. É um pesadelo. Aquela liberdade que parecia tão próxima escapa mais uma vez. Spirit volta a ser prisioneiro dos homens, mas dessa vez não é só sobre domá-lo. Agora eles querem usar ele em uma construção pesada. Estão forçando cavalos a puxarem trens, trilhos, madeira, tudo para expandir a ferrovia. O símbolo do progresso humano. Só que para Spirit, aquilo é destruição. Eles estão rasgando as montanhas, quebrando a terra, acabando com a natureza e usando os cavalos como ferramentas. Mas Spirit é Spirit. Ele não aceita aquilo. Mesmo acorrentado, mesmo machucado, ele observa tudo, entende o que está acontecendo. E aí, quando ele vê uma oportunidade, ele age. Ele se solta, provoca o caos no canteiro de obras e simplesmente acaba com a construção. Derruba equipamentos, corta cabos, derruba madeira, foge no meio da confusão. É uma cena épica. Ele bota tudo abaixo e ainda salva os outros cavalos que estavam presos. E aí vem uma das partes mais lindas do filme. Enquanto a ferrovia pega fogo e tudo desmorona, Spirit corre pela floresta, livre de novo. Mas mesmo com tudo isso, ele não esquece de Rain. A dor por ter perdido ela ainda tá ali, latejando. Só que o destino ainda guarda uma surpresa. Little Creek reaparece. Ele encontra Spirit e leva ele direto até Rain. Sim, ela sobreviveu. Tá ferida, mas viva. E o reencontro dos dois é super emocionante. É como se tudo parasse por um segundo. Eles se olham, se tocam com o focinho, se reconhecem. É lindo demais. Só que agora vem a grande decisão. Little Creek, que ama Rain e respeita Spirit, sabe que ele pertence às planícies. Ele entende que aquele cavalo não foi feito para ser montado, nem preso, nem guiado. Então, mesmo com o coração apertado, ele solta Spirit, liberta ele. Um gesto de pura amizade e respeito. Mas Spirit não vai embora sozinho. Ele quer levar Rain com ele. Então os dois correm juntos pelas montanhas, livres, como nos velhos tempos. Só que, adivinha? O coronel ainda tá na cola deles. Spirit e Rain agora estão livres de novo. Juntos, correndo pelas montanhas, sentindo o vento no rosto e o chão batendo forte debaixo das patas. A liberdade está bem ali, ao alcance deles. Mas a sombra do coronel ainda não sumiu. O cara é teimoso, obcecado. Ele quer domar Spirit a qualquer custo. E não aceita a ideia de que um cavalo possa desafiá-lo tantas vezes e sair vitorioso. Então a perseguição final começa. O coronel com sua tropa parte em busca de Spirit mais uma vez. Ele já não quer só capturar. Agora é uma questão de ego.
Ele quer provar que pode vencer. Só que Spirit já mostrou 1000 vezes que não vai se render. E essa parte do filme é de arrepiar. A trilha sonora sobe, os cavalos disparam em velocidade máxima e a câmera acompanha cada salto, cada curva, cada batida do coração. Eles correm por uma região cheia de montanhas e trilhos abandonados. Spirit vai na frente, Rain logo atrás, e os soldados tentando alcançar. Só que tem um problema. Eles chegam a um desfiladeiro, um paredão gigantesco, quase impossível de escalar. Parece o fim da linha. O coronel se aproxima. Spirit olha para cima. A única saída? Subir. E é nesse momento que a mágica acontece. Spirit começa a escalar. Sim, escalar. Ele vai subindo pelas pedras, escorregando aqui e ali, mas sem desistir. Ele se recusa a parar. E a Rain? Ela confia tanto nele que o segue. A cada passo, Spirit mostra que o que move ele não é força física, é a vontade de ser livre. Ele luta contra a gravidade, contra o cansaço, contra tudo. Lá embaixo, o coronel observa, incrédulo. Ele vê aquele cavalo selvagem fazendo o impossível, subindo uma parede de pedra como se estivesse correndo nas planícies. E aí, naquele momento, o coronel desiste. Não diz uma palavra, não dá um tiro, não manda ninguém subir. Ele apenas aceita. Pela primeira vez no filme, ele entende que ali está um ser que não pode ser quebrado. E baixa a cabeça. Spirit e Rain chegam ao topo. Estão sozinhos, a salvo, no alto das montanhas. E dali, conseguem ver toda a vastidão do território deles. A liberdade finalmente foi conquistada. Mas Spirit ainda tem uma última missão. Ele decide voltar até sua terra de origem, levar Rain com ele, reencontrar sua manada. E quando eles finalmente chegam, é emocionante. Nesta jornada você será transportado para as vastas planícies do oeste americano, onde Spirit nasce livre, corre livre, lidera sua manada e vive sob as leis da natureza, fortes, mas justas. Ele cresce com energia, coragem e um instinto protetor que define seu caráter. Porém, essa liberdade é ameaçada quando ele é capturado por homens que desejam domá-lo, torná-lo útil, moldar seu espírito indomável à força da vontade humana. É nesse ponto que a história ganha fôlego e mostra seu verdadeiro propósito. Não apenas entreter, mas tocar fundo na ideia de resistência, identidade e respeito entre espécies. O som do vento batendo forte nas montanhas, o sol nascendo bem devagar por trás das colinas, e de repente, um potro nasce. É ali que começa tudo. No coração das planícies do Velho Oeste, nasce o Spirit. Desde o primeiro segundo de vida, ele já mostra que não vai ser um cavalinho qualquer. É forte, curioso e completamente livre. Ele cresce em meio à sua manada, brincando com os outros potros, correndo pelas planícies, subindo montanhas, pulando rios. A natureza é o parque de diversões dele. E ele é do tipo que não se contenta só em seguir os outros. Spirit quer liderar, explorar, desafiar o mundo, e logo se torna o líder da manada. É respeitado, corajoso e tem um coração gigante. Até aí, tudo é pura harmonia. Mas as coisas começam a mudar quando Spirit vê algo estranho no ar. Uma fumaça. E onde tem fumaça, tem problema. Curioso como sempre, ele decide investigar. Vai sozinho até o local e encontra algo que nunca tinha visto antes. Um acampamento humano. E junto com o acampamento, cavalos presos, correntes, fogueira, algo muito fora do mundo dele. E é aí que ele comete seu primeiro grande erro. Chega perto demais. Os humanos capturam Spirit, prendem ele, colocam uma corda em seu pescoço e o levam embora da liberdade que ele sempre conheceu. Ele resiste, esperneia, se debate, mas os homens são muitos. E Spirit, pela primeira vez, se vê cercado, impotente. É levado para um forte militar, onde os soldados estão tentando domar os cavalos selvagens para usá-los como animais de guerra. A ideia deles? Fazer com que Spirit se torne um cavalo obediente. Mas, se eles soubessem com quem estavam lidando, no forte, Spirit conhece o coronel, um sujeito durão, orgulhoso, que quer mostrar que pode controlar qualquer animal. Ele acredita que tudo pode ser moldado com força e disciplina. Só que ele não entende nada de alma livre. Ele amarra Spirit, tenta laçar, alimentar, empurrar, puxar. Faz de tudo para quebrar o cavalo selvagem. Mas Spirit não se entrega, não abaixa a cabeça.
não cede 1 milímetro. É um embate de vontades. De um lado, o coronel com toda a sua autoridade. Do outro, um cavalo que só quer voltar para casa. No meio disso tudo, Spirit conhece um jovem índio chamado Little Creek. Ele também está preso ali, sendo maltratado pelos soldados. Mas, diferente dos outros humanos, ele não tenta dominar o cavalo à força. Ele observa, fica quieto, ganha a confiança aos poucos. E Spirit, mesmo desconfiado, percebe que aquele ali é diferente. Os dois formam uma conexão silenciosa. Numa noite de muita tensão, Little Creek aproveita uma brecha e tenta fugir. E claro, leva Spirit com ele. Os dois fogem feito flechas no escuro, com os soldados logo atrás. E cara, essa cena é de prender a respiração. Saltos por cima de cercas, corridas em meio às árvores, tiros passando raspando. Eles se jogam numa cachoeira gigantesca, e é nessa queda quase suicida que Spirit mostra o quanto confia em si mesmo. Os dois sobrevivem. Chegam à aldeia de Little Creek, onde Spirit é tratado com mais respeito. Lá ele conhece a égua-chuva, Rain, no original. Uma égua linda, gentil e cheia de personalidade. É ali que ele começa a entender que nem todo humano é inimigo. Ele começa a relaxar, se sente parte de algo. Pela primeira vez desde que foi capturado, ele não está lutando contra tudo. Mas a história está longe de acabar. A ligação entre Spirit e Little Creek só cresce, assim como o perigo. Por que o coronel? Ele não esqueceu o cavalo que o desafiou. Depois de toda aquela fuga insana e do salto espetacular na cachoeira, Spirit finalmente experimenta um pouco de paz. Ele agora está na aldeia de Little Creek, cercado por pessoas que o tratam com respeito, e é ali que ele conhece Rain, a égua da aldeia. E vamos combinar, foi amor à primeira relinchada. Rain é diferente, ela é calma, esperta e já está bem acostumada com os humanos, especialmente com o Little Creek, que a trata com carinho e sem forçar nada. Ela começa a mostrar para o Spirit que nem todo contato com os humanos precisa ser uma guerra, e ele vai amolecendo, sabe? Vai curtindo a presença dela, os dias tranquilos na aldeia, e pela primeira vez parece que ele pode viver bem ali. Só que, claro, a paz não dura muito tempo. O exército aparece de novo. Do nada. Do jeitinho deles. Destruindo tudo. Chegam na aldeia com cavalaria, armas e fogo. É um ataque cruel, sem aviso. A confusão toma conta. Enquanto o povo da aldeia tenta fugir, proteger as crianças e os animais, os soldados fazem o que sabem. Capturam, prendem e derrubam. E é aí que o coração aperta. Rain tenta proteger Spirit durante a invasão, mas ela acaba sendo atingida por um tiro. A cena é pesada. Ela cai na água, ferida, e a correnteza a leva embora. Spirit, desesperado, pula atrás dela, mesmo com os soldados vindo em cima. Ele faz de tudo para salvar Rain, mas não consegue impedir que os dois sejam capturados novamente. É um pesadelo. Aquela liberdade que parecia tão próxima escapa mais uma vez. Spirit volta a ser prisioneiro dos homens, mas dessa vez não é só sobre domá-lo. Agora eles querem usar ele em uma construção pesada. Estão forçando cavalos a puxarem trens, trilhos, madeira, tudo para expandir a ferrovia. O símbolo do progresso humano. Só que para Spirit, aquilo é destruição. Eles estão rasgando as montanhas, quebrando a terra, acabando com a natureza e usando os cavalos como ferramentas. Mas Spirit é Spirit. Ele não aceita aquilo. Mesmo acorrentado, mesmo machucado, ele observa tudo, entende o que está acontecendo. E aí, quando ele vê uma oportunidade, ele age. Ele se solta, provoca o caos no canteiro de obras e simplesmente acaba com a construção. Derruba equipamentos, corta cabos, derruba madeira, foge no meio da confusão. É uma cena épica. Ele bota tudo abaixo e ainda salva os outros cavalos que estavam presos. E aí vem uma das partes mais lindas do filme. Enquanto a ferrovia pega fogo e tudo desmorona, Spirit corre pela floresta, livre de novo. Mas mesmo com tudo isso, ele não esquece de Rain. A dor por ter perdido ela ainda tá ali, latejando. Só que o destino ainda guarda uma surpresa. Little Creek reaparece. Ele encontra Spirit e leva ele direto até Rain. Sim, ela sobreviveu. Tá ferida, mas viva. E o reencontro dos dois é super emocionante. É como se tudo parasse por um segundo. Eles se olham, se tocam com o focinho, se reconhecem. É lindo demais. Só que agora vem a grande decisão.
Little Creek, que ama Rain e respeita Spirit, sabe que ele pertence às planícies. Ele entende que aquele cavalo não foi feito para ser montado, nem preso, nem guiado. Então, mesmo com o coração apertado, ele solta Spirit, liberta ele. Um gesto de pura amizade e respeito. Mas Spirit não vai embora sozinho. Ele quer levar Rain com ele. Então os dois correm juntos pelas montanhas, livres, como nos velhos tempos. Só que, adivinha? O coronel ainda tá na cola deles. Spirit e Rain agora estão livres de novo. Juntos, correndo pelas montanhas, sentindo o vento no rosto e o chão batendo forte debaixo das patas. A liberdade está bem ali, ao alcance deles. Mas a sombra do coronel ainda não sumiu. O cara é teimoso, obcecado. Ele quer domar Spirit a qualquer custo. E não aceita a ideia de que um cavalo possa desafiá-lo tantas vezes e sair vitorioso. Então a perseguição final começa. O coronel com sua tropa parte em busca de Spirit mais uma vez. Ele já não quer só capturar. Agora é uma questão de ego. Ele quer provar que pode vencer. Só que Spirit já mostrou 1000 vezes que não vai se render. E essa parte do filme é de arrepiar. A trilha sonora sobe, os cavalos disparam em velocidade máxima e a câmera acompanha cada salto, cada curva, cada batida do coração. Eles correm por uma região cheia de montanhas e trilhos abandonados. Spirit vai na frente, Rain logo atrás, e os soldados tentando alcançar. Só que tem um problema. Eles chegam a um desfiladeiro, um paredão gigantesco, quase impossível de escalar. Parece o fim da linha. O coronel se aproxima. Spirit olha para cima. A única saída? Subir. E é nesse momento que a mágica acontece. Spirit começa a escalar. Sim, escalar. Ele vai subindo pelas pedras, escorregando aqui e ali, mas sem desistir. Ele se recusa a parar. E a Rain? Ela confia tanto nele que o segue. A cada passo, Spirit mostra que o que move ele não é força física, é a vontade de ser livre. Ele luta contra a gravidade, contra o cansaço, contra tudo. Lá embaixo, o coronel observa, incrédulo. Ele vê aquele cavalo selvagem fazendo o impossível, subindo uma parede de pedra como se estivesse correndo nas planícies. E aí, naquele momento, o coronel desiste. Não diz uma palavra, não dá um tiro, não manda ninguém subir. Ele apenas aceita. Pela primeira vez no filme, ele entende que ali está um ser que não pode ser quebrado. E baixa a cabeça. Spirit e Rain chegam ao topo. Estão sozinhos, a salvo, no alto das montanhas. E dali, conseguem ver toda a vastidão do território deles. A liberdade finalmente foi conquistada. Mas Spirit ainda tem uma última missão. Ele decide voltar até sua terra de origem, levar Rain com ele, reencontrar sua manada. E quando eles finalmente chegam, é emocionante. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.